aí, meus queridos? Estamos de volta para mais uma aula. Olha, essa é a nossa aula 32.1. Galerinha, peço para vocês ficarem atentos nessa aula, viu? É uma aula que tem dois temas, mas é um pouquinho assim, ó, temos que ficar atentos porque é processo de reprodução. Então nós temos que construir esse conhecimento, não deixar dúvida sobre os seres que nós estamos falando e as suas relações em processo de reprodução. Mas essa aula eu quero dedicar a uma galera especial. Solta aí, minha diretora. Olha aí, aula 32.1. E vai, ó, para esses queridos estudantes do primeiro A da Escola Pedro Mendes Cardoso, lá de Jacinópolis. Essa turma é a turma da professora Solene. Galera, ó, chega, eu tô arrepiado, minha diretora. Aí, ó. Um abraço para cada um de vocês. Professora Solene, muito obrigado por propiciar essa ligação, esse link, essa nossa comunicação entre os nossos estudantes. E para cada um de vocês, em nome da professora Laísa, da professora Tábita, eu quero mandar um abraço para o Cauã Campana, Cauê de Oliveira, Eduarda Peloja, o Eduardo Ferreira, o Felipe César, o Felipe Lopes, a Fernanda Lins, claro, também aí o Gustavo Rodrigues, a Evelyn Victoria, Ícaro Rodrigues, Juan Pablo, a Raquel Cardoso, a Kemily de Oliveira, tem a Kathleen Cabral, Mariana, um abraço, Mariana, Gotardo, Neri Maria, Pedro Henrique, Juan Araújo, Victor Júnior, Vinícius Borges, é Borges não, né? Vinícius, desculpa aí se eu não consegui falar seu nome, mas galerinha, é Borghl, caramba, que sobrenome, hein? João Vitor, a Ana Carolina, Wesley Henrique, Bianca Dionísio, Ana Clara e Claro, Leidiane Veiga. Um abraço para cada um de vocês. E professora Solene, um abração para a senhora, viu? E muito obrigado por estar aí, ó, sempre contribuindo, enviando para nós, né, as dúvidas dos nossos estudantes. E eu não vejo a hora. One time! Quero ver a atividade de vocês, nessa classe, nessa turma, hein? Um abraço para cada um de vocês. Jacinópolis, eu ainda não conheço Jacinópolis. Acho que eu vou dar uma passada lá em Jacinópolis, uma hora dessa. Tem vez, diretora, que dá uma... na minha cabeça, eu pego um carro e ó... Quando eu vejo, estou quase passando de Candeias, aí eu volto. Então, nessa aula aí, ó, para cada um de vocês, fiquem de atento aí, viu? Daqui a pouco, vou mandar um áudio para a professora falando, ei, qual é a resposta? Eita, minha diretora olhou assim e falava, vamos, Jefferson. Então, ó, professora Solene, o assunto que nós vamos abordar é reprodução. Reprodução. Vamos falar de reprodução assexuada e reprodução sexuada. Então, olha, para ficar uma coisa já não entendi, não. Reprodução assexuada e reprodução sexuada. What difference? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Muito simples. Reprodução assexuada, o A aqui, pessoal, é de negação. Não. Sexuada tem o entendimento que não há troca de informação genética. Então, sexuada, nós temos troca de informação genética. Temos que lembrar uma coisa.
Na reprodução sexuada, nós temos, eu vou representar aqui, tá? Mas isso acontece em vegetal e animal. Mas só um exemplo. Sexuada, nós temos a célula germinativa masculina, que é o espermatozoide, e a célula germinativa feminina, que é o ovócito de segunda ordem. Então, são células diploides com a metade da carga genética dos progenitores. E quando elas se fundem, quer dizer, se unem, formam um zigoto, que eu vou colocar Z de zigoto, e vai desenvolver um novo ser vivo, aonde tem a informação dos seus progenitores. Porque reprodução sexuada tem troca de informação genética. A assexuada não tem troca de informação genética. Logo, o fruto desse tipo de reprodução não tem variabilidade genética. E na sexuada tem variabilidade genética. Só que, professor, como ocorre esse tipo de reprodução? Essa ferramenta assexuada e sexuada. É isso que vamos falar na aula de hoje. Então vamos aqui, ó. Reprodução. Vamos para um conceito, né? Reprodução é uma das características que define os seres vivos inanimados dos seres vivos vivos. Meu Deus. Reprodução é uma característica que define o quê, professor Jefferson? Reprodução é a forma de você passar uma informação que foi testada, foi selecionada pelo ambiente aonde aquele indivíduo está. Agora, a passagem dessa informação que foi testada, que foi posta à prova em N diferentes etapas, né? Por exemplo, em um determinado ano, ela foi testada, processada. Porque quando você gera uma nova vida, até essa nova vida, chegar na fase adulta e conseguir produzir descendentes férteis, ele passou por processos, por variáveis ambientais, que possa ter a ausência ou presença da oferta de alimento, pode ter combatido de força forma, eu estou falando de qualquer tipo de ser vivo. Quando você nasce, até você morrer, fisiologicamente falando, e quando eu falo fisiologicamente, significa que uma dessas etapas você chegou na idade madura para passar essa informação. Só que existem formas de passar essa informação, e nós chamamos isso de reprodução. Essa forma de passar a informação, ela pode ser através da troca de informação genética, mas, professor, tem como fazer isso sem troca de informação genética? Ser assexuado, quer dizer, o indivíduo não produz célula germinativa, mas mesmo assim ele consegue ter variabilidade genética? Claro que sim! Porque se todo mundo achar que bactéria não faz isso, as bactérias já não existiam, gente. Então, existem bactérias que fazem o processo de reprodução assexuado, mas mesmo assim tem variabilidade genética. Consiste no processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia. O que significa isso aqui, professor? Variabilidade genética. Tem que ocorrer esse processo, porque se você não tiver variabilidade genética, você fica desprovido de mecanismos
que melhoram a sua condição de sobrevivência. Então, a reprodução, ela é imprescindível. Reprodução, independente se é sexuada ou assexuada, ela é imprescindível para a manutenção das espécies. O professor só está falando que animais que realizam, ou vegetais, reprodução assexuada também conseguem, claro, manter uma qualidade genética. Reprodução não tem mais... Reprodução é só para passar uma informação e manter o quê? A proliferação de uma determinada espécie, para nada mais. Claro que esse processo vai fazer o quê? Vai auxiliar, vai contribuir. Que processo, professor? De você nascer, chegar a uma fase reprodutiva e disseminar essa informação que passou por um processo de seleção. Então, quais são esses tipos? Mecanismos assexuados e mecanismos sexuados. Mecanismos assexuados, o que dizem que não ocorre variabilidade genética. Ela ocorre, mas não tão rápido como a sexuada. Mas ela ocorre, de certa forma. A troca não é com indivíduos. Não importa se é com outro indivíduo, não importa se ela pode vir, se ela é advinda de uma mutação, ocorreu a alteração. E se ocorre a alteração, por isso que eu estou até aqui, vamos aqui. Ó. Na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a outro ou mais, que nós chamamos de descendentes. Por tal motivo, eles são geneticamente idênticos. Eu vou frisar isso aqui, idênticos aos seus progenitores. Mas não esqueçam, qualquer mutação que ocorra é um processo de variabilidade e vai ser posta, o quê? Ao ambiente. E se não for eficiente, é exterminado daquele ambiente. Mas se for eficiente, ele fica. Claro que nós vamos entender que muitos que são geneticamente idênticos ficam desprovidos de melhorar o seu desempenho metabólico quando a gente fala de seres unicelulares. Mas é por isso que a quantidade de progenitores, de descendentes que eles têm, são maiores. Olha que nós humanos, no máximo, nós conseguimos ter 2 crianças numa gestação quando é coisa de gêmeos, mas na verdade isso é 1 por gestação. Uma bactéria se prolifera, são bilhões que elas conseguem se multiplicar. Claro que grande maioria são todas geneticamente diferentes, mas algumas vão ter alterações e vão pôr à prova. Isso quando eu não estiver falando da intervenção de outros organismos que podem acelerar e aprimorar esse processo, que viabiliza essa troca. Embora possam ocorrer mutações e variações fenotípicas. I wonder for this. Quais são os exemplos, de processo de reprodução que mantém, pessoal, essa possibilidade de permanência da variabilidade genética está estagnada nesse tipo de seres vivos? Bipartição ou cisparidade, estrobilação, regeneração, fragmentação, propagação vegetativa, brotamento ou gemiparidade. Esses são alguns exemplos do processo de reprodução que mantém a integridade do material genético quando nós descartamos o processo de interferência de outros organismos, ou bem como também mutações e variações. Então, a reprodução assexuada por bipartição. Uma bactéria, como vocês estão vendo na sequência A, B, C, D e E, ela multiplica o material genético dela. Então, ela duplica. Duplicação é fazer cópias. Então, na figura B, vocês veem que ela realiza um processo de duplicação e depois ela começa a fazer um processo de estrangulamento do seu material citoplasmático, a sua membrana, fazendo uma divisão intra para a região extra.
produzindo duas bactérias na sequência E geneticamente idênticas, levando em consideração que aí não ocorreu variação ou mutação, tá bom? A duplicação professor, quando para ela fazer isso, ela se utiliza de materiais que estão no meio. Bactéria, ela não come. Bactéria, ela começa a decompor materiais que estão no meio ambiente onde ela está e ela utiliza esse material como energia para produzir sua própria estrutura, tá bom? Claro que ela vai fazer degradações, por isso que ocorrem alguns problemas de infecções bacterianas, porque elas estão utilizando a energia, o material químico, porque elas fazem esse processo por indução. Outro, entre animais, geralmente, os invertebrados, um tipo de reprodução assexuada é o brotamento, ou gemiparidade. Neste caso, um dos novos indivíduos brotam do corpo de um adulto, podendo ou não destacar-se. Vamos ver? É como o brotamento que a gente encontra onde? Nas esponjas. Esse tipo de reprodução geralmente se dá por brotamento. É igual quando a gente vê gêmulas, quando saem novos galhos de vegetais. Quando a gente vai fazer estaquia, alporquia, só que aí é com a atividade humana, aqui é natural, Quando determinadas regiões do corpo do indivíduo crescem, depois se desprende, tornando-se um novo indivíduo, só que geneticamente idêntico, a não ser que ocorra alguma alteração. Claro, pessoal, que essas alterações são postas à prova dentro de um processo ambiental. Ou o ambiente pode ocorrer fazer alterações que durante o processo de desenvolvimento desse animal ocorra isso, tá? Então temos que levar em consideração fatores. E esses fatores não podem ser o quê? Esquecidos. Fissão. Fissão é o caso em que um corpo de um animal se parte em cada um dos pedaços, se regenera independentemente, dando origem a um novo indivíduo. Nós encontramos isso aí muitas vezes em alguns protozoários. Mas para isso nós temos estruturas de duplicação intracelular do material e depois os mesossomos, estruturas importantes que realizam esse processo de bipartição, muito encontrado em protozoários e visualizado, claro, dependendo do ambiente que eles estão, ocorre o processo que favorece a fissão. A reprodução assexuada por bipartição também ocorre nos procariontes, mas sem o processo de mitose. Sem o processo de mitose. Como? O DNA se autoduplica e a célula aumenta o tamanho antes de se dividir. Mas, professor, eu não entendi isso. Por quê? Vamos aqui, meus queridos. É porque a mitose ocorre a formação de cromossomos, tem a formação de cromossomos. O material do procarioto, a gente vai voltar ali, o material do procarioto não é um material genético, ele é um material genético circular, ele é um material genético que está emaranhado. Ele não forma cromossomo, ele não forma o processo de compactação. Se não tem processo de compactação, não tem estruturas de solenoide, não tem as histonas que realizam a formação das cromátides e cromatinas, não tem cromossomo. E além do mais, sem a formação do cromossomo, não tem como ter fuso mitótico, porque eles são desprovidos de centríolos que realizam os feixes dos fusos mitóticos para poder fazer com que ocorra toda aquela orquestra que a gente conhece. Por isso que não se tem o que a gente chama aqui de mitose. É só uma autoduplicação do material genético, tá bom? Como em amebas. Muitos protozoários, como os fungos e outros organismos, reproduzem por divisão múltipla ou esporulação, germinação dos esporos. Pessoal, quando a gente está olhando o bolor de um pão, quando você vê que ali tem fungo, professor, é só um pedacinho, uma parte, pode tirar e jogar fora e comer? Não! Por quê?
Porque as hifas estão na parte amarelada, estão no interior do pão, do fruto, de qualquer material orgânico. E aí a parte que a gente vê é a parte do esporângio, a parte adulta, por onde ele solta os esporos. E esses esporos são microscópicos, é uma poeirinha, a gente quase não enxerga. E aí sim, eles conseguem se desenvolver quando pousam uma matéria orgânica. Então, as hifas estão por toda parte daquele material. Se recomenda tomar muito cuidado com a inalação de esporos de fungos, tá? E é por esse processo que eles conseguem se difundir. Estrobilização também é um processo de fragmentação transversal do corpo em vários outros indivíduos. Eles, por forma de organismo independente ou permanente, faz o processo de agrupamento. Isso é observado, olhada é dose, hein, Jefferson? Isso é observado tanto em colônias de pólipos ou medusas, que estão em estrobilização, ou estão também em processo de fixação. Alguns animais em condições especiais podem se reproduzir com regeneração. Só que, pessoal, isso aí depende muito da porção que é cortada. Tá bom? É a porção que é cortada. Não me... Já sei que o estudante pensou, quando a lagartixa pega e perde a cauda, aquela cauda não vai... A cauda que está na lagartixa, ela vai se regenerar, mas a porção que foi cortada não vai formar uma nova lagartixa. A planária consegue fazer isso. A porção que ela ocorre, essa corte, dependendo do espaço, e a gente vê que isso aqui, ó, é o sistema nervoso dela, dependendo disso aqui, ela consegue ocorrer o processo de regeneração. Aí é geneticamente idêntico. E a reprodução sexuada? Como nós falamos no início, é a principal coisa, formação de gametas. Gametas masculinos, espermatozoide, e gametas femininos, ovócitos de segunda ordem. Claro que depende, isso é em animais, dependendo, né, de qual reino nós estamos falando, tem os esporos, tem os pólen em vegetais e osfera, né? Pólen masculino, osfera feminino. Geralmente, metade das características do descendente é oriunda desses gametas masculinos e femininos. Tem como uma dessas vantagens variabilidade genética. Visto que os gametas têm o mesmo indivíduo que apresenta identidade de si. Professor, uma coisa, eu queria entender essa variabilidade genética. Pessoal, quando a gente fala variabilidade genética, nós estamos falando que indivíduos, homem e mulher, que chegaram na fase adulta, têm marcadores genéticos que vão auxiliar ele nas adversidades do ambiente. Vamos falar de nós, seres humanos? Exemplo, tem pessoas que têm um marcador genético que a torna resistente, não, tolerante a uma determinada doença. E aí, se ele for exposto a essa doença, ele não vai sofrer tanto quanto uma pessoa que não tem. Por quê? Porque determinadas populações ficaram expostas a um determinado ambiente e tiveram uma melhor suscetibilidade, uma suscetibilidade que não faz com que eles são menos susceptíveis, quer dizer, eles na presença de um determinado agente infeccioso, ele não desenvolve a forma mais grave da doença, por uma condição genética. Populações que fazem intercurso sexual com indivíduos que apresentam esse marcador, são favorecidas no processo de seleção ambiental. E pessoas que não têm essas condições sofrem mais. Só um exemplo. Claro que isso não é só para os seres humanos. Nós temos aí,
tipo de reprodução pode ser uma reprodução extra, né? Externa, como os anfíbios, mas os anfíbios, eles estão em dois ambientes, aquático e terrestre. Então, eles estão expostos em condições totalmente adversas. E, não, além de ser adversas, nós, seres humanos, estamos em um ambiente seco, não é um ambiente aquático, terrestre que a gente fala. Mas nós não estamos expostos a um ambiente aquático. Eles estão em dois, então eles têm carga, informações de pressões seletivas que vão, nessa troca durante o coito, favorecer a sua descendência, até chegar na fase reprodutiva. Nós temos aí, os organismos com reprodução sexuada podem receber as seguintes denominações, de acordo com a complexidade da sua reprodução. Organismos dioicos. O que são dioicos, professor? Também não só animais, mas vegetais também, né? Dioicos, aqueles que apresentam sexos separados, conforme o gênero, macho e fêmea. Professor, não entendi. Dioico significa de dois. Oico é corpo, casa. Então significa, no entendimento, que os sexos estão em casas separadas. De dois. Oico, casa, local, estrutura diferente. Então, em relação ao gênero, ao sexo, os dioicos são animais que têm corpos diferentes e esses corpos diferentes apresentam as estruturas copuladoras, as estruturas que vão levar a informação genética em células germinativas em corpos diferentes. A estrutura masculina e a estrutura feminina que tem neles os gametas são diferentes, são corpos diferentes. Agora, então, o anfíbio, né? Monóico, mono, oico, corpo. Então, significa que um só organismo apresenta uma estrutura só com as duas células. Não entendi, professor. É que um corpo, como o do caramujo, apresenta as duas estruturas. Ou apresentam as duas células germinativas, masculinas e femininas. Ei, professor, mas aí tem como ocorrer variabilidade genética? Tem! Hermafroditismo, aquele que possui os dois sexos. Quer dizer, quando você fala sexo, são estruturas que nelas apresentam células germinativas diferentes, masculina e feminina. Consequentemente, produzem os dois tipos de gametas, na mesma estrutura, monóico, corpo. Professor, alguns indivíduos monóicos se reproduzem por fecundação cruzada. O que é isso, professor? Aí, os anelídeos, as minhoquinhas. Nós estamos vendo nas minhoquinhas. O que é cruzado, professor? Neste caso, propicia a variabilidade genética com enorme frequência. Porque os oligoquetas, as minhocas, vocês estão vendo aqui, é que é essa daqui que eu vou pintar de vermelho, tem a estrutura masculina e a estrutura feminina. E essa que eu vou pôr de amarelo também tem. Só que, porque eles estão cruzados, quer dizer, inversamente proporcional, para que os órgãos masculinos de um encontrem os órgãos femininos de outro. Os dois têm, aqui está no desenho. Olha aí. O testículo do indivíduo 1 vai encontrar com o clíteo do indivíduo 2. Vou tirar o amarelo, que não dá para ver direito.
pretinho, ó. Indivíduo 1, indivíduo 2. O ovário, o espermaducto, né, onde ficam os espermatozoides, a vesícula seminal, oviducto, que está o que vai receber o ovário, receber os ovócitos. Então, a parte feminina e a parte masculina, elas vão se encontrar, então precisam estar inversamente proporcional. Reprodução da espécie humana. Nós, seres humanos, nós somos o quê, pessoal? Dioicos, corpos com estruturas diferentes. E aí, no homem, nós temos as gônadas masculinas, testículo. Nas mulheres, gônadas femininas, ovário. A gônada masculina, o testículo, produz espermatozoide e vai armazená-los aonde, professor? No epidídimo. As mulheres têm um ovário, que é no ovário que estão o quê? Os ovócitos, que são células germinativas. Essas células têm a metade do total da quantidade. Se a metade é total, né, Jefferson? Então é a metade das características genéticas femininas e no homem, características genéticas masculinas. Os espermatozoides são essas células masculinas que vão fecundar o quê? O ovócito de segunda ordem. E o ovócito de segunda ordem, olha lá o núcleo, com a metade da característica, ele é 100 vezes, milhões de vezes maior do que o espermatozoide. E durante o processo de fecundação, só um espermatozoide entra nessa célula. Pois depois da entrada, porque a gente está vendo aqui, ó, tá vendo esse acrossomo primário? O acrossomo primário tem uma enzima lisossomal que corrói a membrana pelúcida, entrando. Então, ele aqui corrói e coloca só um núcleo, que a gente chama de cabeça, onde tem o material genético. Essa peça intermediária que fica entre, né, a cabeça do espermatozoide e o flagelo, é onde tem as mitocôndrias que vão fazer o flagelo se mover para encontrar o ovócito feminino. E quando ocorre a fecundação, nós temos a quantidade de informações genéticas provenientes da mãe, a outra quantidade de informações genéticas provenientes do pai. E desta forma, chamamos de zigoto. E ocorre, então, o desenvolvimento embrionário deste indivíduo. Então, nós definimos como monóico seres vivos que apresentam corpos diferentes. Tem 2 corpos para aparelhos copuladores e que realizam reprodução sexuada. Claro, os tipos de reprodução, como vimos em anfíbios, peixes, são externas, e existe a reprodução, a fecundação externa, e tem a fecundação interna, independente dos processos de como ocorre o intercurso sexual, ou também os processos de acasalamento. Para tanto, existem aí as divisões onde podemos encontrar uma quantidade de material genético que conseguiu chegar, informações genéticas que conseguiram chegar na fase adulta ou reprodutiva. Desta forma, garantindo a variabilidade e a existência de uma próxima geração. Para mim, minha diretora. Pessoal, finalizando aqui essa nossa aula sobre reprodução assexuada e reprodução sexuada. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, rever os pontos dessa aula e também fazer as atividades. Tchau, tchau.